Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de como três coisas aparentemente simples, um grão de pimenta, um pedaço de ouro e uma tábua de madeira, não só mudaram o curso da história, mas literalmente redesenharam o mapa do mundo. A ligação entre eles pode parecer um mistério no começo. Parece até o começo de uma piada, né? Mas a resposta para essa pergunta é a chave para a gente entender uma era inteira. Cada um desses objetos é um pilar da expansão marítima europeia. A pimenta representa o desejo, a cobiça por materiais valiosos. A caravela é a tecnologia, a matéria que permitiu chegar até eles, e o mapa. O mapa é a ferramenta para registrar e dominar esse novo caminho. Foi uma revolução movida pela matéria, pura e simplesmente. Então, a pergunta que fica é: o que fez reinos inteiros apostarem em tudo, arriscarem tudo em viagens super perigosas por oceanos que ninguém conhecia lá no século XV? A resposta, olha, começa no paladar e, claro, termina no bolso. Pensa num portão que se fecha de repente. Foi exatamente isso que aconteceu em 1453, com a queda de Constantinopla. Essa cidade era a principal ponte comercial entre a Europa e a Ásia. Quando ela caiu, a porta se fechou. O preço de coisas como seda e principalmente das especiarias simplesmente disparou. Ir por terra virou um labirinto caro e perigosíssimo. A única solução era completamente maluca para a época: encontrar um novo caminho pelo mar. E o que a gente vê aqui é a tempestade perfeita de motivações. A ambição comercial era, sem dúvida, o grande motor. Um único saco de pimenta podia valer mais do que o salário de uma vida inteira. Mas essa ganância toda por materiais foi, digamos assim, bem embalada numa missão divina, de espalhar a fé cristã. E tudo isso era empurrado pela sede de poder dos reis, que queriam mais ouro, mais terras, para fortalecer seus reinos. Ok, ter a vontade de ir era uma coisa, mas como é que se transforma o oceano, que era visto como um abismo cheio de monstros, numa estrada? A resposta está na tecnologia, em objetos, em materiais concretos que deram aos navegadores a coragem de ir além do que os olhos podiam ver. E essa tabela mostra o arsenal tecnológico que tornou o impossível possível. A caravela, por exemplo, feita de madeira leve, com velas que permitiam navegar contra o vento, era a máquina de exploração definitiva. A bússola dava uma direção, um norte, o tempo todo. O astrolábio usava as estrelas para criar um tipo de GPS celestial, mostrando a latitude. E as cartas de Mariá eram o Google Maps da época, um banco de dados que ficava melhor a cada viagem. Cada um desses objetos resolveu um problema mortal, e juntos eles permitiram dominar os mares. Com a tecnologia na mão, a exploração simplesmente explodiu. E junto com ela, uma rivalidade gigantesca. Portugal e Espanha, que saíram na frente, começaram uma corrida maluca não só para descobrir, mas para tomar posse do mundo e de todas as riquezas que encontrassem. A velocidade com que tudo aconteceu nessa época é de cair o queixo. Em só 34 anos, pensa bem, Portugal contorna a África, a Espanha tropeça num continente novo, Portugal finalmente chega na Índia, o Brasil é oficialmente descoberto e a primeira viagem ao redor do globo é concluída. Foi uma aceleração da história como nunca se viu, com cada viagem adicionando novas linhas no mapa e, claro, muito ouro e prata nos cofres de Portugal e Espanha. Com tanta terra e tanta riqueza aparecendo, como é que Portugal e Espanha não entraram em guerra? A solução foi geopolítica na sua forma mais pura. Eles pegaram um mapa e literalmente traçaram uma linha no planeta. O Tratado de Tordesilhas dividiu o Atlântico. Anos depois, quando eles se encontraram do outro lado do mundo, o Tratado de Saragoça dividiu o Pacífico, resolvendo a briga por quem ficaria com as famosas Ilhas das Especiarias. O mundo, pelo menos no papel, foi fatiado entre esses dois reinos. E esse ponto é fundamental. Enquanto reis e papas estavam lá na Europa desenhando linhas em mapas, milhões e milhões de pessoas já viviam nessas terras que estavam sendo divididas. Suas culturas, suas nações, suas próprias vidas, tudo foi completamente ignorado. Essa partilha do mundo foi feita sem pedir opinião de praticamente ninguém que morava no mundo. E isso nos traz direto para as consequências, porque essa expansão toda deixou um legado de duas caras, um legado super contraditório. É uma história de conexão global, sim, mas construída sobre uma base de exploração brutal. Esse contraste aqui diz tudo.
Para a Europa, a chegada desses novos materiais, ouro, prata, alimentos, significou uma revolução comercial, cultural. Impérios foram erguidos, a comida mudou. Já para os povos da América e da África, o legado foi de doença, foi de escravidão e foi exploração sistemática das suas riquezas. A prosperidade de um lado do oceano foi construída diretamente em cima da catástrofe do outro. Vamos para um instante para absorver esse número, 90%. É uma escala de perda de vidas que a gente nem consegue processar direito. A maior parte disso foi por causa de doenças, como varíola e sarampo, que os europeus trouxeram e contra as quais os povos nativos não tinham nenhuma defesa. Mas também, claro, por causa da violência direta da conquista. Mas vamos voltar aos materiais, porque talvez o legado mais duradouro disso tudo esteja hoje no nosso prato. Essa era deu início à primeira globalização de alimentos. É quase impossível pensar na comida italiana sem tomate, na Suíça sem chocolate ou na Ásia sem pimenta. Só que todos esses ingredientes vieram das Américas. E do outro lado, coisas como a cana-de-açúcar e o café viajaram para o Novo Mundo, redesenhando completamente as economias e os ecossistemas. Essa troca de matéria orgânica mudou o planeta para sempre. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. A era que conectou os continentes fisicamente também criou uma estrutura de poder que dividiu o mundo entre colonizadores e colonizados. 500 anos depois, até que ponto a desigualdade que a gente vê no mundo hoje é um eco direto daquela busca por materiais valiosos, por pimenta, por ouro e por madeira? A resposta, talvez, ainda esteja sendo escrita nas linhas daquele mesmo mapa. Muito obrigado pela companhia. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.